concurseiros de todo o Brasil! Estamos em clima de carnaval e na aula de hoje iremos responder questões sobre o Conselho de Disciplina da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí, que é a Lei Estadual 3.729 de 1980. E também iremos responder questões do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Piauí, que é o Decreto 3.548 de 80. Então, concurseiros, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo, pois isso ajuda muito a gente a disponibilizar mais aulas gratuitas para ajudar você, concurseiro. Bons estudos! Então, concurseiros, para quem não sabe o nosso estilo de aula, eu irei colocar as questões, irei dar um tempo para que vocês possam responder e depois eu irei comentar com vocês a resposta correta. Iremos começar com uma questão bem fácil, bem simples, apenas para aquecer nesse primeiro momento aqui de aquecimento. Então, vamos lá. Primeira questão. Serão submetidos ao Conselho de Disciplina ex officio? Marque a única opção correta. Alternativa A. Tido conduta civil ou policial militar irregular? B. Ter sido promovido? C. Os que solicitaram aposentadoria? D. Os que estão em licença especial? Pausem o vídeo e tentem responder essa questão. Então, concurseiros, todo mundo acertou essa, né? Não se esqueçam de deixar no comentário quantas questões você irá acertar nesse nosso simulado. Essa resposta está no artigo 2º da Lei 3.729, que trata sobre o Conselho de Disciplina da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro do Estado do Piauí. Lá tem 4 incisos. O primeiro vai falar que serão submetidos ao Conselho de Disciplina ex officio os prazos que forem acusados oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação social por terem procedido incorretamente no desempenho do cargo de que estejam investido, ou aqueles que tiveram uma conduta civil ou policial militar irregular, ou aquele que praticou ato que afete a honra pessoal, a administração, o pundonor policial militar ou o decoro da classe. O inciso 2º vai falar que aqueles afastados do cargo ou função na legislação da Polícia Militar por se tornarem incompatíveis com os mesmos ou demonstrarem incapacidade no exercício da função policial militar, também estarão lá submetidos ao Conselho de Disciplina ex officio. Temos a terceira situação, que está lá no inciso 3º, que fala que aqueles condenados por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial. Observem bem que aqui é natureza dolosa. A banca pode botar culposa apenas para confundir muitos candidatos. E aqui a pena restritiva de liberdade individual tem que ser de até 2 anos no mínimo, logo que transitar em julgado a sentença. E por último, aqueles pertencentes a partidos políticos ou associações, suspensos ou dissolvidos por força de disposição legal ou decisão judicial, que estão exercendo atividade prejudicial ou perigosa à segurança nacional. Segunda questão. O Conselho de Disciplina destina-se a apreciar a incapacidade dos seguintes membros, exceto a alternativa A, sargento, B, cabos, C, capitão, D, aspirante oficial ou E, subtenente. Pause o vídeo e tentem responder a questão. Então, concurseiros, outra questão muito fácil, né? Alguns dos nossos alunos, eles sempre nos perguntam, por que os vídeos, professora, começam sempre tão fáceis as questões? E eu vou explicar para vocês. Muitos dos nossos alunos nunca tiveram contato com essas legislações específicas. E para eles é um assunto novo. Nós não podemos iniciar um vídeo já com perguntas complicadas, perguntas da banca, perguntas de provas passadas, porque vai ser um grande choque de primeiro momento para aquela pessoa. No decorrer das nossas aulas, respondendo questões, assistindo nossas videoaulas, a pessoa já vai ter mais intimidade com o código, com a legislação, e vai ficar bem mais apta a responder questões cada vez mais complexas. Então, para início de conversa, a gente vai fazer uma videoaula bem tranquila, vocês vão conseguir responder muitas questões e vão adorar o estilo
quando estiver mais à frente, vocês vão estar respondendo questões muito mais complicadas e vai ajudar muito vocês, podem acreditar. Então, sem mais delongas, quem marcou a letra C acertou. Nós temos dois conselhos, o Conselho de Disciplina e o Conselho de Justificação. O Conselho de Disciplina é para apreciar a incapacidade dos aspirantes a oficial, ou seja, aquelas pessoas que são alunos a oficial, não têm estabilidade ainda. O subtenente, sargento, cabo e soldado com estabilidade. Então, só quem não tem estabilidade aqui é o aspirante a oficial. Já o subtenente, sargento, cabo e soldado da PM, todos têm estabilidade. Também aqueles demais praças reformados ou na reserva remunerada também se enquadra nesse Conselho de Disciplina. Já o Conselho de Justificação é destinado para apreciar, através de processo especial, a incapacidade do oficial da PM para permanecer na ativa ou daqueles oficiais que estão na reserva remunerada ou os reformados, tá? Então, diferencia esses dois conselhos. O que caiu na prova de 2017 foi cobrando somente o Conselho de Disciplina. Mas estou fazendo a diferença para que vocês não se confundam na hora da prova. Terceira questão. Não podem fazer parte do Conselho de Disciplina, exceto alternativa A, oficial que formulou a acusação, B, oficial sem relação com o caso apurado, C, oficial que tenha parentesco consanguíneo ou afim até o 3º grau, D, oficial que tenha interesse na decisão. Pausem o vídeo e tentem responder a questão. Então, concurseiros, a resposta da nossa questão estará no parágrafo 2º do artigo 5º da lei que trata sobre o Conselho de Disciplina da PM do Piauí. Não podem fazer parte do Conselho de Disciplina o oficial que formulou a acusação, que, claro, vai interferir no andamento da investigação. 2. Os oficiais que tenham entre si ou com o acusado parentesco consanguíneo ou afim até o 4º grau. Parentes, claro que vai ter um certo favorecimento, por isso que ele não pode participar. Os oficiais que tenham particular interesse na decisão do conselho, e aí pode ser que ele seja amigo do cara, ou ele seja inimigo, tá? Interesse particular também não pode participar. Agora a alternativa B, quem marcou acertou, tá? Que é o último que não está nesse contexto. Então, um oficial que não tem relação com o caso apurado, ele pode fazer parte segundo alguns requisitos, que por exemplo, um oficial intermediário, no caso um capitão, para ser o presidente deste conselho. O que lhe seguir em antiguidade vai ser o interrogante relator e o mais moderno escrivão. Então, quantas pessoas tem no Conselho de Disciplina? 3. Tá? A banca pode cobrar isso? Pode sim. São 3 pessoas. 3 oficiais da Corporação da Polícia Militar. Pode ser um soldado? Não. São 3 oficiais. E aí vocês vão se lembrar daquela tabelinha que tem lá no Estatuto da PM. Quem é oficial, quem está lá no grupo lá dos aspirantes, dos praças, dos cabos. Então, oficial que pertence ao círculo de oficiais superiores, nós temos o coronel, tenente-coronel e o major. No círculo intermediário, o capitão. E o capitão, conforme o Conselho de Disciplina, ele vai ser o nosso presidente desse conselho. E os outros 2, né, podem estar lá no círculo dos oficiais subalternos, que nós temos o 1º tenente e o 2º tenente. Ah, mas um aspirante oficial, ele pode participar do Conselho de Disciplina? Não, gente, somente oficiais, tá? Aquela pessoa que já tem estabilidade na PM, tá? Só tirando algumas dúvidas, caso vocês se deparem com algumas questões que possam cobrar de alguma forma esses itens. Então, quem marcou a alternativa B, acertou. Quarta questão. Ao acusado será assegurada ampla defesa, tendo, após o interrogatório, prazo de dias para oferecer razões por escrito, devendo o conselho fornecer-lhe o libelo acusatório. Marquem o item correto. Alternativa A, 3, B, 4, C, 5, D, 6 e a letra E, 10. Pausem o vídeo e tentem responder a questão. Então, concurseiros,
Quem marcou a alternativa C, acertou. Segundo o artigo 9º do nosso Conselho de Disciplina da PM do Piauí, o acusado vai ter 5 dias para poder se defender. E outro prazo que é interessante vocês marcarem é o prazo de conclusão, tá? O Conselho de Disciplina, ele tem um prazo de 30 dias para concluir os trabalhos, inclusive enviar remessas de relatório. O comandante-geral da Polícia Militar, aqui é o comandante, não é governador, eles podem fazer esse trocadilho, tá? Aqui é o comandante-geral da PM, ele pode, a requerimento do presidente do Conselho de Disciplina, prorrogar esse prazo de conclusão por mais 20 dias para efetuar diligências visando a produção de novas provas indispensáveis à elucidação do fato. Quinta questão. Prescrevem-se em anos contados da data em que forem publicados os casos previstos nesta Lei 3.729 de 80. Essa lei é a lei do Conselho de Disciplina da PM do Piauí. Alternativa A, 2 anos. B, 4 anos. C, 6 anos. D, 8 anos. Ou E, 10 anos. Pausem o vídeo e tentem responder a questão. Então, concurseiros, outra questão muito fácil. Quem marcou a alternativa C, acertou. Prescrevem-se em 6 anos, contado da data em que forem praticados os casos previstos nesta lei, que é o Código de Disciplina da PM do Piauí. Vamos fazer uma pequena revisão sobre prazo para que vocês não errem no dia da prova. Então, vamos lá. Na questão anterior, a gente viu que o acusado ele tem 5 dias para oferecer, por escrito a sua defesa. E que o Conselho tem 30 dias para concluir os seus trabalhos. Esse 30 dias pode ser prorrogado por mais 20, a pedido do comandante-geral da PM, que caso ele precise de mais tempo para colher novas provas. Depois, outro prazo que é muito interessante vocês marcarem é os prazos que constam lá no artigo 12, que fala que após elaborar o relatório, ele vai ser enviado para o comandante-geral da PM. Para quê? Para que o comandante ele possa determinar sobre o arquivamento do processo, aplicação de pena disciplinar, a remessa para a auditoria da Justiça Militar quando se configurar crime ou da efetivação, reforma ou exclusão a bem da disciplina. Então, esse processo vai lá para o comandante e aí tem um prazo para ele julgar. O prazo para esse comandante-geral julgar é 20 dias. Após o comandante-geral publicar a sua decisão, o acusado ele terá 10 dias, contado da data em que ele tomar conhecimento oficial da decisão do Conselho de Disciplina ou da publicação da decisão do comandante-geral da corporação em boletim do Comando-Geral, para poder recorrer. E o comandante-geral da PM, ele terá o prazo de mais 20 dias para poder apreciar os recursos que lhe forem interpostos. Observe a importância desses dias, desses prazos. E por último, no artigo 17, a gente tem que prescreve-se em 6 anos, contado a data em que forem praticados os casos previstos nesta lei. E com essas poucas questões, nós conseguimos destrinchar toda a Lei 3.729, que trata sobre o Conselho de Disciplina da PM do Piauí. Agora, nós iremos responder questões sobre o regulamento disciplinar da PM. Sexta questão. São manifestações essenciais de disciplina, exceto alternativa A, dedicação parcial ao serviço, B, correção de atitudes, C, colaboração espontânea à disciplina coletiva e a eficiência da instituição, D, consciência das responsabilidades. Pausem o vídeo e tentem responder a questão. Então, concurseiros, quem marcou a alternativa A acertou. Porque não é dedicação parcial ao serviço, e sim dedicação integral ao serviço.
Outras manifestações essenciais de disciplina que iremos encontrar no artigo 6º do Regulamento Disciplinar da PM do Piauí é a correção de atitudes, obediência pronta às ordens dos superiores hierárquico ou de quem tem autoridade para ordenar, dedicação integral, como nós já falamos, colaboração espontânea, disciplina coletiva e eficiência da instituição, consciência das responsabilidades e a rigorosa observância das prescrições regulamentares e das leis. 7ª questão. Aí eu trouxe uma questão no modelo diferente para vocês, tá? Esse modelo aí é tipo CESP, de verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Transgressão disciplinar é qualquer violação dos princípios da ética, dos deveres e das obrigações policiais e militares, e qualquer omissão ou ação contrária aos preceitos, desde que constituam crime. Pause o vídeo e tentem responder a questão. Então, concurseiros, quem marcou que está certo, errou. Essa questão está incorreta, porque uma transgressão é diferente de um crime. E uma transgressão disciplinar, conforme o regulamento disciplinar da PM do Piauí, são violações aos princípios éticos, deveres e obrigações policiais e militares, são também as omissões contrárias aos preceitos estatuídos em lei, regulamento, normas ou disposições, desde que eles não constituam crime. Lá no artigo 14, vai falar sobre as transgressões disciplinares, que falam: todas as ações ou omissões contrárias à disciplina policial militar especificado neste regulamento é considerado uma transgressão. E todas as ações, omissões ou atos não especificados em relação de transgressões citado, que afetem a honra pessoal, o pundor policial militar, o decoro da classe, o sentimento de dever contido no Estatuto da Polícia, em leis e regulamento, bem como aqueles praticados contra as regras e ordens de serviços estabelecidos por autoridades competentes, entram também nesse conceito de transgressões disciplinares. Lembrando mais uma vez para vocês que eles não constituem crime. 8ª questão. O julgamento das transgressões deve ser precedido de um exame e de uma análise. Marque o item falso. Alternativa A, antecedentes do transgressor. B, família do transgressor. C, causas que o determinarem. D, natureza dos fatos. E E, atos que a envolveram. Pause no vídeo e tentem responder a alternativa para essa questão. Então, concurseiros, lá no nosso artigo 15 do nosso regulamento disciplinar da PM do Piauí, ele fala os itens que são analisados para fazer uma análise daquela situação, para que possa lá ter uma causa de justificação, ou uma atenuação de pena, ou, sei lá, uma anulação, ou um agravante. Então, quais são os itens que a gente analisa? São os antecedentes do transgressor, se ele realmente sempre fez as coisas certas. A gente analisa o histórico, a vida daquele policial, para ver se dentro da corporação ele é um bom policial. Se o fato que aconteceu foi um fato isolado ou se ele sempre faz aquela situação. Também analisar as causas que o determinarem. Analisamos também a natureza dos fatos ou os atos que a envolverem e as consequências que dela possam resultar. O último item que não consta nessa lista é a família do transgressor. Não há necessidade de analisar a família do transgressor, tá? Somente esses 4 itens que já foi citado anteriormente aqui na nossa aula. 9ª questão. São causas de justificação, exceto a alternativa A, ter cometido na prática de ação meritória no interesse do serviço ou da ordem pública. B, ter cometido em legítima defesa. C, ter cometido em obediência à ordem superior. E D, ter havido motivo de força maior. Pause o vídeo e tentem responder a questão. Então, concurseiros, quem estiver até agora assistindo nossa aula, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e bota aí nos comentários quantas questões vocês estão acertando, se estão se dando bem no nosso simulado. A resposta dessa questão
é a letra D. Por quê? Porque ela está incompleta. Causas de justificação é ter havido motivo de força maior plenamente comprovado e justificado. Outras causas é ter sido cometida transgressão na prática de ação meritória e no interesse do serviço ou da ordem pública, ter sido cometida transgressão em legítima defesa própria ou de outrem, ter sido cometida transgressão em obediência à ordem superior, ter sido cometida a transgressão pelo uso imperativo de meios violentos a fim de compelir o subordinado a cumprir rigorosamente o seu dever. No caso de perigo, necessidade urgente, calamidade pública, manutenção da ordem e da disciplina. E outra situação nos casos de ignorância, falta de prática no serviço, plenamente comprovada, desde que não atente contra os sentimentos normais do patriotismo, humanidade e probidade. É interessante vocês saberem que não haverá punição para aquela pessoa que cometeu alguma situação, e for reconhecida como causa de justificação. 10ª questão. Quais punições disciplinares constam na Lei Estadual 3.548 de 80, nosso regulamento disciplinar da PM do Piauí, exceto a alternativa A, admoestação, B, advertência, C, repreensão, D, detenção e E, exclusão a bem da disciplina. Pausem o vídeo e tentem responder a questão. Então, concurseiros, lá no nosso artigo 23 do nosso regulamento, constam que temos advertência, repreensão, detenção, prisão e prisão em separado, licenciamento e exclusão a bem da disciplina. Não consta admoestação. Logo, a alternativa A é a alternativa da nossa questão. Mas agora eu vou explicar para vocês um pouco mais de cada um deles. A prisão, primeiro eu vou iniciar pela advertência. A advertência é a forma mais branda de punir. Consiste numa admoestação feita verbalmente ao transgressor, podendo ser em caráter particular ou ostensivamente. Já a repreensão é a punição que, publicada em boletim, ela não priva o punido, aquela pessoa que fez aquela penalidade, de liberdade. Ele não é punido, ele é apenas repreendido. Diferente da detenção, que ele fica cerceado da sua liberdade, Ele vai ficar em determinado local, normalmente é o quartel, sem que ele fique confinado, ele apenas fica dentro do quartel. Já a prisão, ela sim é o confinamento do punido em local próprio e designado para tal. E aí nós vamos ter questões que são bem típicas, que pode cair na prova de vocês, que são os lugares de prisão. Oficial, subtenente e os praça não ficam no mesmo local quando são presos. O oficial, ele fica no local chamado aquartelamento, O subtenente e o sargento ficam no local denominado prisão de subtenente e sargento. E os praças, os demais praças, ficam no local chamado xadrez. Lembrando que as punições disciplinares de detenção e prisão não podem ultrapassar 30 dias. Já a prisão em separado, ela não pode ultrapassar 15 dias. A prisão em separado, já que estamos falando dela, ela tem que ser cumprida em um local reservado, onde a pessoa que foi punida, ela vai fazer suas refeições no mesmo local de prisão. Já o licenciamento e exclusão a bem da disciplina, ela consiste em um afastamento ex officio do policial das fileiras da PM. Isso mesmo, ele é excluído da PM. O licenciamento a bem da disciplina deve ser aplicado ao praça sem estabilidade assegurada, mediante simples análise de suas alterações por iniciativa do comandante ou por ordem das autoridades superiores, aquela que consta no nosso regulamento. Então, se você é aluno da PM e você faz algo errado, você será licenciado a bem da disciplina. E já a exclusão a bem da disciplina
deverá ser aplicado ex officio ao aspirante oficial e ao praça com estabilidade assegurada. Então, olha a diferença. O licenciamento a bem da disciplina é para aquele praça sem estabilidade assegurada. E a exclusão a bem da disciplina é para o aspirante oficial, aquele aluno que está no curso de formação para ser oficial, e para os praça com estabilidade assegurada. 11ª questão é a caracterização da transgressão acrescida de outros detalhes relacionados com o comportamento do transgressor, cumprindo da punição ou justificação. Esse conceito refere-se à alternativa A, junção, B, catalogação, C, enquadramento, D, protocolação e E, ficha. Pausem o vídeo e tentem responder essa questão. Então, concurseiros, quem marcou a letra C acertou. Esse é o conceito que consta no artigo 32 do Regulamento Disciplinar da PM do Piauí. Enquadramento é a caracterização da transgressão acrescida de outros detalhes relacionados com o comportamento do transgressor, o cumprimento da punição ou justificação. Outra coisa bem interessante que eu quero que vocês marquem são o que necessariamente tem que ter no enquadramento. Então, a punição imposta tem que constar, classificação da transgressão, os itens que constam lá as circunstâncias atenuantes ou agravante ou as causas de justificação, o local que aquela pessoa vai cumprir aquela punição, o comportamento militar daquele praça, a transgressão cometida com a sua descrição sintética, a data do início do cumprimento da punição, a determinação para posterior cumprimento se o punido estiver baixado, afastado do serviço ou por qualquer motivo à disposição de outra autoridade. Então, esses itens têm que ser mencionados nesse enquadramento. E outro conceito pequeno, fácil de memorizar e que é interessante vocês também anotarem aqui na cabecinha de vocês, é a publicação em boletim. Publicação em boletim é um ato administrativo que formaliza a aplicação da punição ou da sua justificação. Olha que prático. Assim, quando ocorrer caso de justificação, no enquadramento e na publicação em boletim, menciona-se a justificação da falta em lugar da punição imposta. E quando a autoridade que aplicar a punição, ela não dispuser de boletim para a publicação, esta deve ser feita mediante solicitação escrita no da autoridade imediatamente superior. 12ª questão, marque certo ou errado. Mais uma questão aqui no estilo CESP, né? Mas o importante é que vocês aprendam, tá? Independente do formato da questão. Então, vamos para a alternativa. O policial militar deve ser interrogado ou punido em estado de embriaguez ou sob ação de alucinógenos. Pausem o vídeo e tentem responder a questão. Quem marcou que está errado, acertou. Segundo o nosso artigo 37 do nosso regulamento disciplinar, nenhum policial militar ele deve ser interrogado ou até mesmo punido em estado de embriaguez ou sob a ação de alucinógenos. É interessante lembrar para vocês que a aplicação da primeira punição, classificada como prisão, é de competência do comandante-geral. Está lá no artigo 36. E outra coisa muito importante para vocês marcarem é que a contagem do tempo de cumprimento da punição, ela vai do momento em que o punido for recolhido até aquele momento que ele for posto em liberdade. Então, concurseiros, tem muita coisa para a gente estudar ainda. Não terminamos de ler o regulamento disciplinar. Iremos fazer diversas outras aulas para ajudar você, concurseiro, que quer ser policial militar do estado do Piauí. Então, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, comentar quantas questões vocês acertaram nesse nosso simulado.